Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui a pedido de uma mãe, como eu sempre digo, uma mãe desesperada, né? Porque mãe sempre sofre, né, com os filhos. E ela me convidou para fazer essa investigação. Ela tinha uma filha, né? Aos 14 anos ela decidiu que ela queria ser psicóloga. Ela chegou em casa e falou: mãe, eu quero ser psicóloga. E depois não tirou isso mais da cabeça, né? Que ela ia ser uma psicóloga. E ela estudou para isso. Ela falou: então, minha filha, busque, né? Corra atrás dos seus sonhos. O que eu puder te ajudar, eu e seu pai, a gente vai ajudar. Ela falou assim: a gente não é rico, mas nós temos boas condições, podemos te ajudar a realizar esse sonho. E ela correu atrás, né? Passou na prova e começou a fazer faculdade. E ela conseguiu aí, né? Ser psicóloga, que era o sonho dela. E ela começou a trabalhar, né? De psicóloga. E ela atendia um rapaz que ele já tinha sido preso, né? E depois ele saiu, né, da cadeia, aonde ele tinha provocado aí o desencarne do irmão, tá? Não vou dar detalhes porque esse homem ainda tá vivo e eu não quero, né, que nem ela falou, a Rose, o jeito de você falar lá, você só toma cuidado porque ele tá aí, né? Tá solto e pode ser que venha, né, causar alguma coisa. Então, ele provocou o desencarne do irmão e foi preso. E passou alguns anos na cadeia, e quando ele saiu da cadeia, então ele ficou assim, condicional, e ele procurou uma psicóloga, porque ia ajudar ele, porque havia acontecido com ele. Porque quando ele fez isso, ele era de menor, daí ele já era de maior, e ela conheceu ele ali através do trabalho dela, porque ela era psicóloga, ela começou a ajudar ele. E ele começou a ir na psicóloga, para entender o que ele fez com o irmão. E ele ali já há muito tempo com ela, né, sendo paciente dela, e ela entendendo por que ele havia feito aquilo. E diz que ela comentava com a mãe dela, assim, que ele era assim uma pessoa diferente, ele falava mesmo que ele tinha feito, mas ele queria descobrir por que ele tinha aquele sentimento de fazer aquilo com o irmão. Né, porque o irmão não fez nada para ele, mas ele sentiu esse desejo, foi lá e provocou o desencarne do irmão. Né, quando a mãe chegou em casa, ele estava dentro de casa ainda e tinha provocado o desencarne do irmão. Não vou contar os detalhes do que ele fez, né, para a gente não se envolver dentro disso aí, porque a gente está aqui para fazer um trabalho, né, que a mãe pediu. Então é com a filha que a gente veio ajudar. E ela se envolveu muito com ele. E com o passar do tempo, a mãe dela começou a perceber que ela estava apaixonada por ele. A mãe dela falou assim: eu não sei porquê, mas você defende tanto ele, falou que ele fez isso no momento de raiva e que alguma coisa tinha na cabeça dele. Primeiro você falou que ele era um né? Não vou falar o nome todo aqui. E depois você está falando que não, que ele é uma pessoa boa, que... E aí ela começou a se envolver com esse homem. E a mãe dela percebeu, e a mãe dela falou: você está se envolvendo com ele, não adianta esconder. E ela disse: sim, só que ele é uma outra pessoa, ele está buscando a cura, ele não quer mais fazer isso. E a mãe dela ficou preocupada, falou: minha filha, sai fora disso, porque se ele já fez isso, se ele sentiu esse desejo em fazer isso com o irmão, né, ele ainda era de menor ainda, né, depois ele já completou 18 anos, né, e já foi passado por uma cadeia diferente, né? Mas depois, com o bom comportamento dele, por ele ser uma pessoa assim, ele era uma pessoa que cativava, então ele cativou ela, ele fez ela se apaixonar por ele. E eles começaram a ter um caso. Só que ela ouvia ele tudo, começou a ter um caso com ele. E com o passar do tempo que ela estava tendo um caso com ele, ela começou a perceber que estava sufocando ela. E ela disse para a mãe dela:
Bem que a senhora me avisou, mãe. Ele está me sufocando, ele está me deixando assim, de uma maneira... Primeiro, eu estava apaixonada assim, então não conseguia ver que ele o tempo todo queria eu perto dele. Agora ele tem ciúmes dos meus pacientes, porque ele acha que eu tive um caso com ele, eu vou ter um caso também com o meu paciente, e como eu fico lá na minha sala fechada com o paciente, ele acha que eu tenho alguma coisa com o paciente. Então isso está me sufocando, né? Eu quero ficar livre dele e não consigo, porque eu ainda gosto dele. Então, não sei o que está acontecendo. E a mãe dela falava, minha filha, abandona tudo. Nós ajudamos você tem que ir embora daqui. Você tem que sumir daqui. Porque esse homem, ela falou assim que ela nem chegou a levar ele na casa da mãe dela, que a mãe dela não queria. Ela falou assim, eu nem quero que ele saiba onde eu moro. Porque ela morava sozinha, mas ela sempre da mãe, ela ia lá comer, tudo é a mãe dela que fazia. Ela almoçava na casa da mãe dela, né? E a mãe dela viu que ela estava começando a sumir, porque assim, ele não deixava mais. Na hora do almoço ele já pegava ela, já. Então não estava conseguindo falar com ela, era uma dificuldade para ela ir na casa dela. E ela falou assim que ela não queria que ela se afastasse dela, porque elas eram muito apegadas, né? E ela falou assim, o pai dela, um apego com ela também, ele não é vivo mais. Agora ela me convidou a fazer investigação. Ele não é vivo mais, mas quando aconteceu isso, ele era vivo. E ela falou assim que ela começou a ver que aquilo estava sufocando a filha dela. E ela chegou a avisar. Só que a filha dela percebeu isso depois, mas ela estava envolvida e tinha medo de sair. Porque ela tinha medo dele fazer alguma coisa com ela. Então ela tinha que ficar boazinha para ele. E ela não conseguia se livrar dele. E ele sempre sufocando ela, falando que ela estava tendo caso com os pacientes dela. Que você vai fazer o mesmo que você fez comigo. E ela explicava para ele que ela se apaixonou por ele querer sair de tudo aquilo, por ele querer viver, por ele se arrepender de ter feito aquilo com o irmão dele. Então e o jeito dele, o carinho dele, por causa daquilo, agora você está se mostrando outra pessoa. Ela chegou a falar isso com ele, contou para a mãe dela. E a mãe dela queria que ela saísse embora, que ela fosse embora do lugar. E ela disse, eu vou me preparar para isso. Só que tem que ser tudo com muito cuidado. Porque se não for com muito cuidado, ele é perigoso fazer alguma coisa comigo. Aí a mãe dela ficava muito preocupada com ela e o pai dela. E eles não sabiam o que fazer, né? Já estavam senhores e como nós vamos fazer? Se ele entrar aqui, eu sou de idade, seu pai é de idade, nós não podemos fazer nada, minha filha. Olha o teu sonho, tudo que você construiu e agora você tem que abandonar por causa desse homem, mas você tem que abandonar, o importante é cuidar da sua vida, mas por ter se envolvido com ele. E se tivesse, que nem ela falou para mim assim, Rose, se ela tivesse ouvido o meu conselho, se ela tivesse falado assim, não mãe, eu não vou me envolver. Ela falou assim, apesar que quando eu falei para ela, ela já estava envolvida, eu desconfiei porque ela já estava envolvida. Mas eu falei para ela, sai fora. E ela cada vez mais envolvida. E ele discutiu com ela, ela morava no apartamento, eles discutiram e depois ele pediu perdão para ela, falou que merecia o perdão dela e que queria sair com ela, né? Para dar uma volta, para ir no shopping, né? Esparecer a cabeça para que tudo aquilo passasse. Aí ela pegou e saiu com ele, né? Para ir no shopping. E ele sempre dirigia para ela. Quando era ele, o carro era dela, mas sempre era ele que dirigia. Só se ela estivesse sozinha para dirigir, mas se ele estivesse com ela, era ele que dirigia o carro dela. E ela desapareceu. Ela saiu com ele do apartamento, né? Teve testemunho que saiu os dois, mas ela não retornou. Ele retornou, colocou o carro na garagem, subiu para o apartamento, foi dormir tranquilo. E a mãe dela via que ela estava sumida, mas ela sempre ligava para a mãe dela, só que ela não ligou. E a mãe dela começou a ficar preocupada, porque não entrava em contato, tentava falar com ela, não conseguia, ligava lá no consultório dela, não conseguia falar. E aí começaram a ficar assustados com isso, aí foram atrás, né? E daí ele pegou, no outro dia saiu com o carro dela e sumiu. Não voltou mais. Pegou tudo que ele podia pegar lá no apartamento, que era de valor, e sumiu. E a mãe dela começou a entrar em desespero para não encontrar ela e foi no apartamento. Aí, né, o porteiro falou, olha, ela saiu
né? Chegou, ele achou que ela tinha entrado no carro com ele, né? Quando chegou. Ele chegou aí, depois saiu e não voltou mais. Então ela achou, eles acharam que ela estava dentro do carro. Na hora de sair, tudo, porque eles abriram lá o portão, né? Não passava ali perto deles para eles verem dentro do carro. Apenas passou e eles começaram a investigar o que havia acontecido, porque ela não aparecia mais. E ele também sumiu, o rapaz. E ela queria entender o que havia acontecido. Fizeram uma busca no carro dela, encontraram o carro dela com o rapaz que estava com ela. E eles prenderam ele para ele dar conta dela. E ele falou que não sabia dela, que ela tinha saído do carro e sumiu. Ah, uma história mal contada, né? Ela estava com ele no carro e ela saiu do carro e desapareceu. E ele também estava procurando. E ele ficou preso e tentaram arrancar dele o que havia acontecido, tentaram de todas as maneiras. E ele não falava que não. E ela ficou desaparecida. E ele continuou preso porque eles tinham que saber o que havia acontecido, né? Até que eles falaram que não tinha prova, não tinha tinha o carro e tudo que estava com ele, mas não tinha corpo para poder falar que ele havia feito alguma coisa com ela. Então eles resolveram que ia soltar ele. No último minuto, né, que assim, eles iam soltar ele, chegou um rapaz dizendo que tinha vindo até o local e que aqui, gente, eles descartam lixo aqui, né? Eles vivem limpando aqui, né? Então, acabam descartando lixo. E sempre vem pessoas para juntar o lixo, para reciclar, né? O lixo. E esse rapaz que foi reciclar o lixo sentiu o mau cheiro e entrou. Porque aqui não tem como entrar, ó. É tudo fechado, sabe? Não tem como entrar aqui. Não tem lugar nenhum aqui, ó. Depois eu mostro para vocês lugar nenhum que dê para entrar. Então ele pegou e ele tirou a vida dela e jogou ela dentro desse matagal. E no ele jogar, que ele arrastou ela, acabou ficando pertence dela, que era a carteira dela que estava com ela. Entendeu? Porque eu acho que ele saiu tirando, não sei, caiu ali no meio, caiu no meio do lixo. E aí que o rapaz viu, né, que eles estavam juntando e sentiu o mau cheiro. E aí estava ele e mais uns 3 juntando o lixo. E viram a carteira dela e tudo, e não sabia se era dela, né? Porque viram o corpo lá. Gente, estava num estado... daquele jeito lá, não preciso falar não. Horrível, horrível, horrível. Não vou nem falar a maneira que estava, tá? E eles correu na polícia para falar que tinha... Aí eles veio para poder ver o que tinha acontecido e eles encontraram, né? A carteira mostrou e falou que era a carteira dela de motorista, era ela. E aí levaram tudo, aí foram falar com ele, fizeram ele confessar e ele falou que foi ele. Já pensou? Ela se envolveu com esse bandido, se apaixonou, achou que ele podia mudar e olha o que ele fez com a vida dela. E a mãe dela pediu pra gente vir aqui, porque ela falou, será que a minha filha está sofrendo lá? Será que o espírito da minha filha está lá? Porque o povo fala que à noite eles não vão lá mais. Muita gente mexia aqui com lixo aqui, eles têm medo até de vir de jogar lixo agora aqui, porque eles falam que aqui é assombrado. Por causa que encontraram o corpo dela aí. Mas ela não sabe se é porque encontrou o corpo dela, eles têm medo, né? Todo mundo conhece, sabe que aconteceu isso aqui por perto, ou se realmente aparece. Então nós estamos aqui hoje para passar o K2, se der presença, nós já faz o Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus transforme tudo que vocês têm nos ajudado em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar aqui o K2, vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Olha a situação disso aqui. Tudo fechado. Não tem condições aí, ninguém entra num lugar desse. Se tiver presença, toca no K2,
Por favor, a gente quer ajudar. Se tiver presença, por favor, amor, dá uma olhada aqui, amor. Você acha que tem condições de entrar aí? Não tem. Fechado, fechado. Não tem, gente. Eu não sei como que ele conseguiu, né? Porque é um lugar bem fechado. Ó, Ó, dando sinal, viu? tô dando sinal. Tem presença de espírito, gente. Esse lugar sujo assim, dá um medo, né? De bicho. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Já vamos iniciar aqui, gente. Vou pegar os aparelhos e já começamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Quero. Voz de mulher. É. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para que a gente possa se comunicar? Raíssa. Raíssa. Raíssa, você é a moça que foi encontrada sem vida, que o namorado provocou o desencarne? Ela mesma. É psicólogo. E você, a sua profissão, né? Era psicóloga, é isso? Isso. Isso. Sinto muito pelo ocorrido, sinto muito pelo seu namorado ter feito isso com você, né? Porque ele já havia feito coisa pior, né? Que foi com o irmão dele. Por nenhum momento você desconfiou que ele poderia fazer isso? Só depois. Só depois. Você disse depois que você já estava tendo um caso com ele, você desconfiou depois que ele poderia fazer isso? Sim. Sim. Você se envolveu com ele sabendo que ele já era um psi, né? Porque por isso que ele estava, talvez também ele, será que ele não te conheceu antes, não premeditou tudo isso, né? Em começar a fazer sessão com você para te conquistar? Nunca passou isso pela sua cabeça? Não sei. Isso eu não estou falando que ele fez isso, eu estou dizendo assim, se poderia ser, né? Você conheceu ele antes dele fazer consulta com você? Não. Então você não conhecia ele antes. Pode ser que ele conhecia você, porque é muito estranho, né? Uma pessoa que tem esse tipo de atitude, né? Que quer deixar de fazer coisas erradas, procura uma psicóloga, né? Uma pessoa que realmente quer deixar, ele está ali para deixar de fazer aquilo, né? Mas acabou que ele fez novamente. E ele é um homem perigoso, né?
Até por isso a sua mãe me avisou para não ficar dando muito detalhe dele, para não complicar para nós. Às vezes nós passamos esses apuros, né, gente, para conseguir vir fazer a investigação. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, né, mas por isso que eu pergunto para você, se você, né, se passou pela sua cabeça, mas você disse que só depois, né, quando você estava se envolvendo com ele, sabendo que ele fez isso com o irmão dele, nunca passou assim pela sua cabeça um arrependimento, alguma coisa assim? Nunca? Sim. Sim, passou. E por que você não deixou ele, não separou dele? Amor, Hum, desculpa, fiquei sem reação agora. Não sei o que dizer. Sem reação mesmo, gente, não sei o que dizer. Com essa resposta que ela me deu. Amor. Não consigo entender isso, você amar alguém, não estou julgando ela. Mas eu queria entender, através dela falar para mim, entender como que consegue amar uma pessoa que você sabe que ele já fez e fez algo com uma pessoa importante, que era irmão, né? É a vida dele, eu sei que não tem nada a ver com isso. Mas como você conseguiu amar essa pessoa? Eu estou perguntando que eu quero tirar assim, uma curiosidade que eu tô. Como você conseguiu amar ele sabendo disso? Eu não sei. Não sei. Entendi. Parece que ela assim não sabe muito bem, né, das coisas, porque ela não conseguiu, acho que, entender ela mesma, né, porque ela já disse, não sei se foi uma ou duas vezes, não sei quantas vezes, que não sei, né, amor? é. Então, Meio confuso ainda, né? eu acho que ela tá, e ela também, nem ela tá entendendo como que ela conseguiu se apaixonar por ele. Desculpa, gente, porque eu fiquei sem reação aí, né, com a resposta dela, porque é entender, né? O amor, ele parece que atravessa, sei lá, barreiras. A gente vê também, as mulheres estão envolvidas, né, com... Então, sabe que vai ter problema, mas não consegue enxergar. E ele não tinha estudo nem nada, né? Mas porque ele não queria, né? Ele queria era se envolver mesmo nessas coisas erradas, né? E não é porque não tinha oportunidade, porque tinha, né? Tinha oportunidade de estudar, mas não estudou porque tinha essa vocação para essa vocação, não sei se é vocação, como é que a gente fala? Nem sei falar, gente. Como eu disse para vocês, estou sem reação com tudo isso. Olha, o seu sofrimento, o sofrimento da sua mãe, você está aqui sofrendo e com certeza se arrependeu, né, de ter se envolvido com ele. Você tem arrependimento? Cheio de bichinho, amor? Sim. Sim, ela tem arrependimento, gente. Tá sofrendo. Às vezes o inimigo também cega a pessoa, né? Pra se envolver num negócio desse. Não consigo entender. Não vou dar nem o que eu posso pensar aqui. Não sei. Eu tô tão assustada com isso,
e também tentando não falar sobre muito, assim, que nem a mãe dela pediu para mim não se envolver muito do lado de lá, falar mais da filha, né? Mas é que é doído, hein? A mãe vê isso acontecer com a filha. Eu não sei o que dizer. Não entendi. Sofro. Ah, sofro que ela falou, amor. É que eu tava tão assim. Sofre, né, minha irmã? E eu sinto muito por isso. Você, sua mãe me mostrou sua foto. Você é muito bonita. Era muito bonita e... Sua mãe na verdade, quer que eu venha aqui para te ajudar, tá? Eu tô um pouco, assim, não sei explicar, sabe, gente? Porque eu vi a mãe dela e quando eu vejo a pessoa, e não é todos que eu consigo ir na casa, tá, gente? Se for caminho, eu passo. Eu vi a mãe dela, o sofrimento dela, as coisinhas dela, a estante dela é cheio das fotos dela, né? E ela falou assim, eu nunca vou esquecer da minha filha, era minha vida, ela era minha vida, hoje... Mas sabendo agora que ela vai ser encaminhada, vai para um caminho de luz, né? Que isso é que é importante, alivia o coração dela, alivia meu coração. Sabe quando dá aquele alívio que você pensa assim, não, mas agora ela vai para o caminho de luz, porque não tem como voltar atrás para ajudar ela. Mas sim, podemos ajudar ela a ser encaminhada, né? Você se arrepende de ter se envolvido com esse homem? Sim. Sim. E você quer pedir perdão? Deus. Para Deus. Hum, Mãe. Tadinho. Seu pai, ele não... Ele já desencarnou também, tá? Mas a sua mãe tá lá, firme e forte. Passando por tudo isso. Uma mulher muito forte, viu? Eu fui mais fraca que ela. Pode ver que eu dei uma baqueada aqui na comunicação, gente. Mas é porque é muito duro, muito duro. Você perdoa o que ele fez com você? sim. Sim. Fico feliz. E eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Você aceita? Sim. Então nós vamos deixar aqui para você, tá bom? E você consegue ver a luz do anjo da mentora que está aqui ao nosso lado? Sim. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E você segue seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Nós que agradecemos, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Raíssa, né? Estava aqui sofrendo. Peço desculpa se é que quando eu fico muito emotiva, eu não sei, gente, explicar. Parece que eu não consigo fazer aí uma comunicação boa, né? Mas o importante aqui é ajudar, é a nossa intenção de ajudar. E nós vamos ajudar ela, tá bom? Em oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Raíssa. Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né? Com todo respeito, se a Raíssa conseguiu, né? Passar. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.